Jornal da Fã, que a partir de agora entrevista o pré-candidato ao governo de Sergipe, deputado federal Fábio Mitidieri. Exclusiva Jornal da Fã. Entrevista. Meu caro Fábio Mitidieri, muito bem-vindo aos estúdios da Fã FM. Bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes. Uma excelente semana a todos. Prazer poder estar no seu programa, participar mais uma vez dessa grande audiência que você tem. Estamos aqui para responder as perguntas e também para esclarecer fatos, enfim, que for necessário. Um ano de 2021 marcado por uma expectativa nos bastidores da política, que era a definição do agrupamento governista de quem seria o candidato, ou pré-candidato, melhor dizendo, para utilizar o termo correto, ao governo de Sergipe. Chegamos ao dia 14 e, enfim, a definição. Fábio Mitidieri é o pré-candidato. Pergunto a você, de lá para cá, do dia 14 para cá, o que é que mudou na rotina aí do Fábio Mitidieri ou na visão dele do cenário político? Não, Narciso, do dia 14 para cá, na verdade, nós continuamos intensificando, né, o nosso trabalho. Eu já tinha uma rotina, quem me acompanha em redes sociais sabe, muito forte de viagens ao interior, de visita aos municípios. O que nós fizemos, e é natural, depois do anúncio, há uma curiosidade maior, as pessoas querem conhecer um pouco mais de quem é Fábio Mitidieri, o que é que ele faz. E é engraçado isso, porque embora eu tenha sido o deputado mais votado do estado, e com uma votação expressiva, muita gente ainda não acompanha o dia a dia do nosso trabalho. É natural, porque o executivo tem mais essa relação do que o legislativo com o eleitor. E a gente percebe isso nas redes sociais, o aumento dos seguidores, as pessoas que querem conhecer um pouco mais de quem é, quais são as propostas de Fábio Mitidieri. Então, o evento que nós agendamos para fazer, que é do nosso mandato, chamado Caminho de Esperança, do partido, visitando todo o estado de Sergipe, para fazer um debate técnico sobre as demandas, as problemáticas e futuras e possíveis soluções, ganhou uma atenção diferenciada. E foi o que mudou. Eu acho que a atenção das pessoas, a curiosidade em conhecer um pouco mais da minha história, do meu mandato, saber o que é que eu penso, sobre o estado de Sergipe, sobre as minhas ações. Então, isso foi o que acho que deu de mudança nesse breve espaço de tempo. Nós estamos agora também numa fase muito importante para quem é da política, que é a janela partidária. Uma fase tensa, porque quem vai ser candidato nessas eleições precisa definir seu partido, e isso tudo tem demandado também um tempo forte nosso nesse trabalho de articulação e orientação dos aliados. Meu caro Fábio, antes dessa definição, da confirmação no dia 14, em algum momento, Fábio achou que já fui, rodei, não vou ser o escolhido. Teve algum momento assim de tensão desse processo de articulação que você achou que não ia conseguir? Não, Narciso, eu nunca pensei que ia ou não ia conseguir. Eu sempre trabalhei com esse intuito. Eu sabia os nomes que estavam na disputa comigo e sabia que qualquer um daqueles nomes teria condições de ocupar esse espaço aqui. Eu não sou um único nome preparado. Eu não sou a única pessoa que pode chegar e resolver. Eu sou uma pessoa que tem um estilo próprio, que tem um jeito próprio de fazer política, que quem me conhece sabe da minha lealdade, do meu caráter, da minha forma sincera de ser, preparada. Por onde passei, graças a Deus, deixei uma boa marca e confiei muito naquilo que a gente vinha construindo, junto à sociedade, junto às próprias lideranças políticas, e acreditava que isso seria no final das contas, levado em consideração, como assim foi. Mas digo de coração, não existia uma certeza de nada, porque você não está concorrendo sozinho. Eu vi alguém me dizer assim, olha, em 2014 nós tínhamos uma bala, era Jackson Barreto, o nome do grupo, e tinha que ser Jackson, eu não tinha naquele outro momento outra oportunidade. E foi Jackson e ganhamos. Em 2018 nós tínhamos novamente uma bala, era Belivaldo, que estava assumindo o governo, e era ele o nome que a gente tinha para a disputa, e assim foi, e ganhamos as eleições. Nessa eleição, aí tem que ser justo, a gestão do governador Belivaldo Chagas, que foi acima de tudo uma gestão saneadora. Ele organizou o estado de Sergipe do ponto de vista administrativo e econômico. Sergipe hoje é um estado que consegue pagar a folha em dia, que não parcela mais o 13º, que recuperou a capacidade de pagamento e endividamento do estado. Os fornecedores não queriam vir no estado de Sergipe vender, não queriam bater a porta. Banco corria de Sergipe para emprestar dinheiro. Hoje,
você veja a realidade totalmente diferente. Hoje nós temos bancos fazendo fila para emprestar dinheiro para a Sergipe. Por quê? Porque sabe que nós somos hoje bons pagadores, nós temos uma letra B de capacidade de pagamento, recuperamos essa credibilidade, os juros baixos, isso tudo facilita para a gestão. E outra, antes que digam que a gente está endividando o Estado, o Sergipe só tem 27% da sua receita corrente líquida comprometida, no limite de até 200, ou seja, o Sergipe está enxuto do ponto de vista financeiro e econômico. E precisava se arrumar essa casa para que a gente pudesse dar o salto, o avanço nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e também do lado social. Veja que no governo Belivaldo nós conseguimos recuperar a capacidade de investimento com recursos próprios. Nós estamos agora recuperando 800 quilômetros de rodovias. Nós entregamos o novo SIC, que era uma obra que não parecia que não ia sair nunca. Nós entregamos a Orla Sul, entregamos e estamos continuando, porque a obra não está totalmente finalizada. Então tem investimentos. Você cria programas como o Novo Lar, que recupera casas de pessoas que estão hoje sem condições de moradia, da extrema pobreza. Você tem um programa como o Cartão Mais Sergipe Mais Inclusão, que atende até 20 mil pessoas com R$200 por mês, no momento de uma pandemia. E tudo isso em meio a uma pandemia, Narciso. Agora, você preparou o terreno, você preparou a terra, você plantou, agora é hora de colher. Entendo que o próximo governador, e se for da vontade de Deus e do povo, que seja eu, tem um caminho muito mais fértil para trazer o desenvolvimento, para atrair investidores, pessoas que queiram explorar o nosso potencial para gerar emprego e renda. Esse é o grande caminho, o grande desafio. E eu sabia que, além do meu nome, existem outros nomes que poderiam ocupar esse espaço. E a minha responsabilidade só aumentou a partir do momento que disseram: olha, Fábio, você tem agora a missão de nos representar e de ser uma alternativa viável para os sergipanos. Estou confiante, estou tranquilo nesse sentido e, assim, sabedor da minha responsabilidade, não só com o meu agrupamento, mas com todo o povo de Sergipe. Quando se falava nesta definição entre Fábio e os demais concorrentes, entre eles o prefeito Edivaldo Nogueira, se trazia sempre a análise de que Fábio, no interior do estado, junto às lideranças, possuía uma força muito grande. O que é que levou o Fábio a construir esta relação política com o agrupamento no interior do estado, a ponto de conseguir consolidar a sua pré-candidatura? Acho que a relação que eu criei de proximidade, de amizade, baseada em lealdade, em compromisso, na palavra forte, e que eu sempre carreguei isso de meu pai, o ex-deputado Luiz Mitidieri, que é a minha referência na vida pública, e que sempre me dizia do jeito deles: olha, ninguém lhe bota a faca no pescoço para dar a palavra, então quando der, cumpra. E eu sempre fui assim, sim, sim, não, não, e procurando ser presente, procurando ser parceiro das pessoas. E, claro, eu sou do interior, minha família é do interior, a nossa história é interiorana. Isso tudo influencia nessa relação que nós temos com o interior do estado. Embora seja nascido em Aracaju, mas a nossa vamos dizer assim, formação política se baseou mais dentro do interior do estado. E essa relação só fortaleceu. E eu sou muito grato às lideranças, tanto do interior como da própria capital, porque se você for ver a grande maioria dos vereadores de Aracaju, que também nos apoiam, você vê os deputados estaduais, deputados federais que torciam pelo nosso nome. Isso é uma relação que é construída. Eu só entendo da seguinte maneira: só tem uma forma de agradecer: trabalhando. Trabalhando, fazendo jus a todo esse incentivo, todo esse apoio que eu tenho recebido das pessoas de bem, do nosso agrupamento, das pessoas que querem. E respeitando aquelas pessoas que pensam diferente, aquelas pessoas que dizem: olha, eu acho que não devia ser Fábio, acho que devia ser Ulisses, o Edivaldo, o Laércio, que eram outros nomes que estavam sendo cotados. Minha missão é unificar isso. Minha missão é tirar qualquer restrição que tenha sobre isso, ou ainda qualquer dúvida, e mostrar: olha, eu também posso ser importante para o nosso projeto, para o projeto do Estado de Sergipe, de um Sergipe cada vez mais forte. Essa é a esperança que eu tento passar para as pessoas. Estamos conversando aqui no Jornal da Fã, nesta entrevista com o pré-candidato a governador de Sergipe, deputado federal Fábio Mitidieri. Cliente Unimed Sergipe conta com a praticidade de acesso a determinados serviços na palma da mão. Resultado de exames e autorizações de procedimentos podem ser acessados confortavelmente de onde estiver através do aplicativo da cooperativa, com segurança e comodidade. Unimed Sergipe, cuidar de você
Esse é o plano. O Ponto do Aço é uma empresa compromissada com o cliente, sempre pensando na qualidade e na economia. No Ponto do Aço você encontra tudo em aço, ferragem geral e acessórios para a sua construção. Temos atendimento personalizado e os menores preços do estado. Pensou em ferragens e acessórios para a sua obra? Ponto do Aço tem a solução, em 2 endereços para melhor servi-lo. Na Farolândia você tem contato pelo telefone 3025-9444 e na Rua Acre pelo telefone 3259-2183. Barato é no Ponto do Aço. Foi um erro. Esta foi a frase de Edivaldo Nogueira numa primeira entrevista logo após a escolha de Fábio Mitidieri. Vou querer saber a opinião dele sobre esta frase logo após o intervalo comercial. E ainda, vamos detalhar como é que vão ser esses encontros que Fábio iniciou aí pelo Baixo São Francisco, ouvindo as entidades. Qual o objetivo desses encontros que estão sendo realizados pelo interior do estado? E todo o planejamento da pré-campanha de Fábio Mitidieri, passando aí, como já disse ele, pelos ajustes partidários. Vamos saber um pouco desse desafio de conseguir agradar a todos os aliados na composição dessas chapas que vão disputar a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal. Meu caro Fábio Mitidieri, primeira entrevista do prefeito Edivaldo Nogueira, logo após o anúncio de que Fábio foi escolhido, soltou uma frase que repercutiu bastante. Na opinião dele, teria sido um erro a escolha de Fábio Mitidieri. Como é que Fábio reagiu quando ouviu esta informação? Não, com naturalidade. Eu tenho uma relação com o prefeito Edivaldo que ela é muito mais do que política, ela é de amizade. Eu converso muito com o Edivaldo. Nesse dia, inclusive, que ele deu a declaração, eu estava no terminal, na inauguração. No dia seguinte, eu tive a coletiva. Na quinta-feira, nós estivemos juntos no aniversário da cidade de Aracaju. Minha relação com o Edivaldo é muito sincera, muito transparente. Eu entendi o sentimento naquele momento dele, que ele estava passando, mas o que eu guardo no meu coração, Narciso, digo de verdade, é o gesto dele, de grandeza, de entender a decisão da maioria do agrupamento e de apoiar o nosso nome. Isso para mim é o que importa. É saber que eu conto com o Edivaldo e ele sabe que conta comigo. Se fosse o inverso e o meu nome não tivesse sido escolhido, fosse o dele, eu também ficaria triste. Cada um reage a seu modo, cada um reage à sua maneira. Não me cabe julgar, mas o que eu guardo dentro de mim justamente é isso, o gesto de grandeza de Edivaldo, de dizer que mesmo triste, mesmo achando que ele era um nome mais preparado para aquele momento, que é o direito dele de achar, até porque se ele não acreditasse nele, né? E aqui a discussão não era quem é melhor ou quem é pior, todos têm qualidades, todos poderiam ocupar esse espaço, como eu falei no início, mas foi uma decisão de grupo. E ele dizer, mesmo assim, eu sou do grupo, eu sou uma pessoa que estou nesse agrupamento desde sempre e vou acompanhar a decisão da maioria. Portanto, isso é o que eu tenho dentro de mim. Se eu já tinha amizade e lealdade ao prefeito Edivaldo Nogueira, acrescenta a palavra gratidão. Eu tenho muita gratidão, Edivaldo, pelo seu gesto de grandeza. E acho que isso para mim é página virada, acho que isso para mim é assunto encerrado. Tenho conversado sempre com o Edivaldo, temos uma relação, como eu falei, muito tranquila, muito boa. E entendo a repercussão que isso possa ter dado, ouvi isso em várias rádios, em alguns grupos, essa preocupação com a unidade, mas eu não tenho dúvida nenhuma que eu e Edivaldo vamos continuar marchando juntos, que nós vamos continuar sendo os mesmos amigos e aliados de sempre. Acho que tudo isso é um momento, o calor ali, tinham menos de 24 horas quando ele deu a entrevista, e eu não acho que ele deu a entrevista no sentido de diminuir ninguém, o próprio agrupamento. Acho no sentido que ele queria, e é justo, enaltecer as qualidades que ele tem, como um grande gestor que é, o maior prefeito de Aracaju dos últimos 30 anos. Eu dizia isso na campanha dele, dizia ontem, como se diz, e digo hoje. Para mim, Edivaldo é um grande gestor e um grande homem público e é um grande líder também do nosso grupo. Mandando um abraço aqui para o Tererê e para o Marcos Benigno, ambos acompanhando o Jornal da Fã. Meu caro Fábio, então você não teme qualquer movimentação de Edivaldo que possa significar uma saída dele da sua pré-campanha. Na sexta-feira, aqui no Jornal da Fã, o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, declarou que toparia, de repente, até ser o vice de Edivaldo. Você não teme que isso possa acontecer? Não, e Valmir é Valmir. Ele ali fez o discurso dele de tentar criar ainda mais uma polêmicazinha dentro do agrupamento. Ele está no papel dele de tentar movimentar e criar algum tipo de aresta aqui dentro. Eu respeito o estilo de cada um. Eu não sou assim, mas ele tem um estilo dele. E isso, com certeza, na cabeça dele faz algum sentido e boa sorte. Eu não tenho essa forma de fazer, né? Meu estilo é outro.
Mas acho, como eu falei, Edivaldo é um grande nome, um grande quadro, e que faz parte também desse projeto nosso, e eu estou muito tranquilo quanto a isso. Quero agradecer também ao governador Belivaldo Chagas, porque todo mundo sabe que o governador Belivaldo Chagas tinha o direito de se afastar para tentar disputar algum espaço, o Senado principalmente, que era um espaço até meio lógico na condição dele, já que está encerrando seu segundo mandato e fazendo uma gestão, como eu falei, saneadora, que vem organizando a casa aqui dentro do estado de Sergipe. E ele optou por ficar no governo. Esse é um grande gesto, né? Ele optou por continuar no governo e ser o líder desse agrupamento. Então, o gesto de grandeza do governador Belivaldo Chagas também tem que ser lembrado sempre. Porque se Belivaldo se afasta, todo esse movimento eleitoral era diferente. Isso aí é claro, porque ele se afasta, entraria a nossa vice Helena Aquino, com quem eu tenho uma relação muito boa, de proximidade, e aí você teria um outro cenário, uma outra composição. Então, o gesto de Belivaldo é o que permitiu que todos nós pudéssemos hoje, dentro do agrupamento, ter esse cenário atual. Você ainda tem esperança em um reentendimento com o PT? Olha, eu nunca... eu respeito as posições, eu respeito o direito do PT de buscar um espaço. Votei no senador Rogério Carvalho em 2014 e votei em 2018. Tem os 2 suplentes dele, são do PSD. E converso com o senador Rogério, sempre que possível, de uma forma muito respeitosa e até amigável, porque, como eu falei, sempre tive uma parceria boa com o Rogério Carvalho. E quando ele optou por disputar a eleição, eu entendi também como um direito do partido. Isso não quer dizer que a gente não tenha vontade de manter o agrupamento como sempre esteve. Esse é um agrupamento que foi fundado lá em 2002, 20 anos atrás, por Marcelo Deda. E em torno desse agrupamento foram chegando outros partidos e a fortalecendo e crescendo. O rompimento do PT conosco para buscar um projeto de poder, de governo, da nossa parte foi visto com tristeza, porque sempre tivemos grandes amigos lá. Eliana Aquino, Márcio Macedo, João Daniel, são pessoas que eu tenho uma relação próxima, que eu gosto também muito. E conversamos, dialogamos sobre isso, se isso estava certo, se isso estava errado. E veja que é um movimento que o PT fez e que nenhum outro partido acompanhou. Nenhuma outra grande liderança acompanhou dentro do nosso agrupamento esse movimento. Porque se fosse um movimento, no nosso entendimento, acertado, outros teriam acompanhado. Veja que o partido perdeu grandes lideranças, como Francisco Goberto, como Conceição Vieira, que aqui no seu programa disse que estava se desfiliando, como Irã Barbosa, que está indo para o PSOL. Isso demonstra que talvez não tenha sido a escolha mais acertada, mas não me cabe julgar o PT. Me cabe falar do PSD e do nosso agrupamento. Se o PT, amanhã ou depois, entender que precisa rever seu posicionamento, nós vamos sentar e vamos dialogar, porque sempre tivemos uma relação amistosa. Mas, como eu falei, é um direito deles de buscar o seu espaço, de trazer uma alternativa para a sociedade. Como eu, que estou aqui, estou conversando, estou dialogando, estou me apresentando, o PT tem esse mesmo direito, o senador Rogério também. Economia é GNV, seja para o dia a dia do trabalho, para curtir tudo o que você quiser sem agredir o seu bolso na hora de abastecer. Vá de GNV, vá de Sergás, o gás da sua economia. Qual o objetivo desses encontros que começaram a ser feitos no interior do estado, meu caro Fábio? Você começou esse final de semana pelo Baixo São Francisco e qual foi o resultado deste evento? Foi muito legal falar sobre um pouquinho do Caminhos de Esperança. Esse é um projeto que, desde o ano passado, a gente vem desenvolvendo a formatação dele, porque normalmente, e eu sou uma pessoa que viajo muito para o interior, Narciso. Normalmente, quando você viaja para o interior, você vai para eventos já estabelecidos. Vai para uma procissão, vai para uma festa da cidade, vai fazer uma visita à feira, vai fazer uma visita ao prefeito. São eventos mais políticos ou sociais. Nós queríamos criar uma proposta diferente, de discutir com o estado de Sergipe, com as 8 regiões do estado de Sergipe, as suas problemáticas e sugestões e soluções. E aí nós criamos um projeto chamado Caminhos de Esperança. A esperança que eu tenho é ver um Sergipe cada vez mais forte, melhor, gerando emprego, gerando renda e atendendo e cuidando das pessoas. E aí nós procuramos iniciar pelo Baixo São Francisco, e é simbólico, porque o Baixo São Francisco é uma região riquíssima, mas de povo pobre, tem o menor IDH do estado. E nós queríamos entender essa realidade. Então nós começamos na sexta, visitando metade do Baixo São Francisco, fomos em 7 municípios, e no sábado nós fizemos o evento propriamente dito. E começando pela sexta-feira, é interessante quando você vai com esse outro foco, porque eu não fui visitar o político, comecei por Muribeca, e quando eu cheguei lá, fui conversar com o seu Gildo, dono do supermercado que é o mais antigo da cidade,
E eu dizia, como é que tá, seu Gil, do movimento? Ele disse, olha, meu filho, nós temos um problema, você precisa reabrir o banco aqui. Eu disse, por quê? Ele disse, porque, eu digo, com aplicativo, com tanta modernidade, ele disse, não, mas quando a prefeitura paga a folha, e aqui não tem um banco, o cidadão vai na cidade vizinha, e naquela cidade vizinha ele saca o dinheirinho dele para fazer a feira, mas ele acaba gastando na própria cidade vizinha. E o nosso comércio fica mais pobre, enfraquece, a população fica mais pobre. Porque nós somos do interior e o dinheiro circula ainda, não é um dinheiro virtual. Ele vai, o dinheirinho que ele faz a feira, que ele vai no mercadinho, que ele vai comprar a carne na feira. E esse dinheiro precisa circular dentro da cidade. E quando você não tem um banco, esse dinheiro vai circular na cidade que tem o banco. E você vai fazer o comércio cair. E você entende essa dor dele, porque você foi lá conhecer. Eu tive uma recepção muito bonita da juventude. Várias crianças, dezenas de crianças das escolas públicas me deram uma cartinha e me pedindo para olhar por elas, pelas futuras gerações, para cuidar das crianças. Aí você sai dali, vai visitar Ilha das Flores, Pacatuba, Brejo Grande, cada um com sua problemática. Eu fui no Viveiro de Camarão, conhecer a situação da cassinicultura e entender suas demandas lá dentro. Como funciona e qual a importância da economia. 2.000 pessoas trabalhando e numa região pequena, como Brejo Grande, trabalhando e mantendo sua família do Camarão. Aí você vai olhar e vai nas cooperativas de arroz e vê a pujança que é o betume, 792 lotes, são 792 famílias da agricultura familiar que são mantidas pelo arroz e que tem problemas simples. Inclusive, o governo está resolvendo, depois de 4 anos, nós vamos ter a balança. E qual é a importância de ter uma balança? O cidadão vendia o arroz para Pernambuco e não sabia quantos quilos tinha mandado, pesava lá em Pernambuco. Então, o peso que disseram lá é o dinheiro que ele ia receber. Se um caminhão Deus me livre, tivesse um problema na estrada, virasse alguma coisa, ele não sabia quanto ia receber, porque não sabia quanto pesou. Aí você vai vendo coisas simples, precisa de um secador e um silo para poder você antecipar muitas vezes essa produção e aproveitar o melhor momento do preço para poder o comerciante poder receber, o agricultor familiar poder receber um valor mais justo. Aí você vai em Santana, lá Carrapicho, vai conhecer a situação do artesanato, tem o melhor barro de Sergipe, por isso que tem uma concentração tão grande de artesãos lá. E lá é um potencial turístico gigante. E eu perguntei ao prefeito, essa ponte, Neópolis, para cá, para Santana, vai fazer um bem aqui para o turismo? Ele disse, pelo contrário, a população não quer. Eu disse, ué, como não quer? Lá, na hora que você construir a ponte, Peneira é uma cidade muito maior, mais estruturada, tem belas praias também e tal. O turismo que aqui circula aqui, as praias daqui, vão acabar migrando para lá e a gente vai ficar ainda mais pobre. Então veja, a visão de quem mora e a visão de quem está de longe. E você vai entendendo essas problemáticas. Você precisa viajar, você precisa conhecer, você precisa botar o pé no chão para entender as temáticas. E daí você construir. E no sábado, depois de fazer essa visita técnica, nós fizemos um debate diferente. E qual é a proposta do Caminho de Esperança? Nós fizemos um debate com as associações, com os sindicatos, com entidades da sociedade civil organizada que possam colaborar em 7 temáticas, que vai de saúde, segurança, agricultura, turismo, inovação e gestão, enfim, assistência social. Nós fizemos 7 temáticas, 7 rotas de debate, onde essas pessoas que queriam colaborar foram lá apresentar quais eram os problemas e quais eram as suas sugestões para solucionar esses problemas, para que a gente entenda a realidade do Baixo São Francisco. E nós vamos rodar as 8 regiões do estado de Sergipe, entendendo qual a realidade de cada uma delas, porque o que acontece no Baixo São Francisco é diferente do que acontece no Agreste, que é diferente do que acontece no Alto e Médio Sertão, da região Centro-Sul, da Vale do Cotinguiba. Cada região tem a sua realidade e a sua problemática, e é isso que nós precisamos fazer, entender as pessoas para poder cuidar bem delas. Clientes residenciais, comerciais e industriais poderão negociar os seus débitos vencidos até o dia 30 de novembro com desconto à vista ou parcelado em 100% da multa e juros. A Companhia de Saneamento de Sergipe, DESO, atenta às soluções que facilitem dia a dia do cliente, está estabelecendo critérios e condições para negociações de débitos referentes às faturas mensais de fornecimento de água e serviços de esgoto, entre outros, para os clientes da categoria residencial, comercial e industrial, de acordo com o Plano Especial de Recuperação de Crédito PERC. Clientes da capital e do interior sergipano podem negociar todos os seus débitos vencidos e não pagos até o dia 30 de novembro de 2020. Mais informações, 79-4020-0195. Fábio, vamos aproveitar aí esses 7 últimos minutos aqui do nosso programa para interagir você com os nossos ouvintes. Eu vou fazendo e peço que você seja bem didático na resposta para a gente conseguir colocar o maior número de ouvintes possível. Pode ser? Então vamos lá. O Sérgio Costa diz aqui, Fábio parece garoto propaganda do governo, mas até agora não falou nenhum projeto dele como deputado. Gostaria de saber como é que ele explica o voto no aumento dos agrotóxicos.
os defensores agrícolas, como a gente chama, veja, é uma coisa muito, muito óbvia. Se você, hoje não tem como você participar do agro, como você desenvolver o agro, se você não tiver os defensores agrícolas. Porque baixa a produção, na hora que você baixa a produção, acontece o quê? Aumenta o preço. Veja quanto custa um alimento orgânico, 100% orgânico, muito mais caro. E eu vou fazer com que a população que já está endividada, que já está empobrecida, fique ainda mais pobre. Defensivo agrícola é importante para o agronegócio e também hoje para que a gente faça com que o preço do alimento possa baixar de preço. Então eu entendo a reclamação de algumas pessoas, eu recebi essa crítica pelas redes sociais e sempre justifiquei o meu voto. Eu não tenho medo, Narciso, de debater nenhum voto que eu dou, porque eu não dou voto no escuro. Eu tenho a minha verdade e as pessoas têm a dela e a gente tenta entender e respeitar as posições divergentes. E em relação a falar do governo do Estado, eu sou um candidato de um agrupamento que está no poder. Eu tenho que defender o legado desse agrupamento e mostrar que nós seremos também um avanço dentro dessas políticas públicas. Porque, como eu falei, o governo preparou o terreno, fez o dever de casa. E cabe a gente, cabe ao futuro governador do Estado, que poder levar Sergipe para um patamar ainda maior de geração de emprego e renda e assistencialismo. Gabriel Magalhães, ele diz aqui, de vereador a deputado e agora pré-candidato a governador de Sergipe. Quem é esse jovem político que quer governar o Estado? Qual a inspiração dele na vida política? Em quem o tio de Fábio vai votar? Nele ou em Rogério Carvalho? Eu sou um jovem de 45 anos, casado, pai de 3 filhos, empresário, formado em administração de empresas, que fui vereador de Aracaju e comecei minha carreira política como vereador de Aracaju em 2008. Estou no meu 2º mandato de deputado federal, fui 2 vezes secretário, tanto secretário de Aracaju quanto secretário de Estado, preparado para o desafio que vem pela frente. Tenho a confiança do meu agrupamento, das pessoas e agradeço o carinho de todos que recebo e sei o tamanho da minha responsabilidade. Por onde passei, sempre deixei uma marca de sucesso e de respeito às posições divergentes. Na minha família, todos nós estamos unidos, inclusive o meu tio Jorge Mitidieri, que é suplente do senador Rogério, mas que fez questão, por coincidência, eu ri porque ontem eles ligaram para mim para dizer, olha, Fabinho, quando você quiser uma declaração nossa, que nós estamos todos juntos, nós estamos todos unidos, eu dou. E aí surgiu a oportunidade hoje no seu programa de já estar lhe respondendo isso. Recebo aqui do... Cadê aqui o nome dele? O Pedro de Itapuranga. Ele diz aqui, o governo do Estado colocou as contas em dia com base no arrocho salarial promovido dos servidores. E, por outro lado, o aumento de receitas, principalmente por causa do repasse do governo federal. Acho que todo mundo deu sua colaboração. Pedro, você tem um pouco de razão também. O servidor estava 10 anos sem reajuste. O servidor colaborou muito ao não receber esse reajuste e contribuir ainda com o aumento da Previdência, da contribuição para 14%. Tudo isso é verdade. E foi essa colaboração de todos e a boa liderança de gestão do governador Belivaldo Chagas que propiciou que depois de 10 anos a gente pudesse estar discutindo agora reajuste para o servidor. É o ideal? É o que a gente queria? Não. Mas eu digo o seguinte, Narciso, o nosso papel enquanto gestor é transformar, é diminuir a diferença entre o ideal do possível. O que nós queremos é que o possível seja cada vez mais próximo do ideal. Essa é a preocupação do bom gestor. E você, servidor público, contribuiu sim, é parte dessa história para que a gente possa hoje estar discutindo um reajuste para você, que se ainda não é o ideal, mas é o possível e depois de 10 anos que não se recebia. Mandando um abraço aqui para o Igor Ferreira, acompanhando aqui a entrevista. O Itamar Braga, ele quer saber se você tem receio de que os movimentos feitos aí pelo Sintese, pelo Polícia Unida, pelos servidores da saúde, possam acabar pesando na sua pré-campanha. Não, eu acho que o papel de qualquer movimento, de qualquer sindicato, é brigar por melhorias, é defender sua categoria, é buscar respostas para as demandas da sua categoria, e faz parte. Essa cobrança vai sempre existir. Eu costumo dizer que o sindicato ele não vive para a guerra, mas para a batalha, porque se ele acabar todas as demandas, o sindicato acaba. Então a gente precisa estar sempre enfrentando essa batalha diária com os sindicatos, de argumentos, mostrando o que a gente tem de condição de fazer, eles vão sempre exigir aquilo que ele puder para a sua categoria. É um movimento legítimo deles, e a gente tem que respeitar isso. O diálogo tem que estar sempre aberto e ser constante, para que a gente possa ter uma relação cada vez mais verdadeira e sincera, que não quer dizer que nós vamos conseguir atender todas as demandas dele, mas pelo menos ouvi-los eu acho que é importante.
A Marta de Lagarto quer saber em quem ele vai votar, Lula ou Bolsonaro? Eu sou Lula, nunca escondi de ninguém, a minha história está aí para provar isso, porque votei em Lula 2 vezes, votei em Dilma 2 vezes, votei no Haddad, votei contra o impeachment, e se eu dissesse qualquer coisa diferente disso agora, eu estaria rasgando a minha história. Dito isso, quero deixar claro uma coisa. Também é da minha formação respeitar as posições divergentes, respeitar as pessoas que pensam diferente de mim. Eu tenho na minha família pessoas que não votam em Lula, votam em Bolsonaro, e a gente tem esse debate em casa constante, mas um debate sempre respeitoso, entendendo que nenhum governo é perfeito, que nenhum governo atende a todas as demandas, e que a gente tem, sim, que respeitar aquelas pessoas que pensam diferente de nós e que votam em outro nome. Minha filha votou em Ciro Gomes na eleição passada. Na minha família, minha sogra, por exemplo, votou em Bolsonaro. E eu votei em Lula, no caso o Haddad. Então, entender que cada um tem sua razão. Meu caro Fábio Mitidieri, são 8 horas em ponto, chegamos ao final do Jornal da Fã. Quero agradecer sua presença aqui e aproveitar a pergunta final. Quais são os próximos passos dessa pré-candidatura e o trabalho de conseguir arrumar aí essas chapas para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal? Bom, você mesmo acabou de responder. Primeiro passo agora é ajudar os nossos aliados que estão nessa fase final aí de 10 dias para a construção de chapas proporcionais, de janela de transferência, melhor dizendo, ajudá-los nessa arrumação partidária. Depois daí, intensificar as nossas visitas às entidades, ao interior e também à capital, levar o caminho de esperança para todo o estado de Sergipe, reforçar o diálogo, visitar a sociedade como um todo, para que a gente possa construir uma caminhada cada vez mais próxima da sociedade, das suas demandas, entendendo o momento difícil que o Estado e o Brasil atravessam do ponto de vista do pós-pandemia, onde a pobreza aumentou, onde, infelizmente, estamos vivendo uma insegurança alimentar, está faltando comida no prato da pobreza, e nós precisamos dar uma resposta a isso. É vergonhoso para a classe política, que tem a missão de resolver os problemas da sociedade, ver a fila do osso. Nós precisamos dar uma resposta a isso, uma resposta rápida, e é construindo isso em sociedade, em acordo com a população, que nós vamos construir uma esperança de um Sergipe cada vez melhor. Obrigado pela presença, até a próxima. Eu que lhe agradeço. Obrigado a você que nos acompanhou pela sintonia da 99,7 e também nos assistiu aqui pelo YouTube Portal Fã F1.